Olá a todos! Vamos continuar o nosso curso de Kabbalah, dessa vez com um assunto muito interessante da reencarnação, um assunto que tem muita coisa para falar. A gente tentou resumir o máximo que a gente consegue, falando das coisas principais nessa aula, e com certeza vai ter muita coisa que vai acrescentar para a gente. Começando, vamos tentar entender um pouco o nosso mundo. Na verdade, um dos motivos que a gente não consegue entender o nosso mundo é porque muita coisa está associada à parte da reencarnação. Por que crianças morrem? Né? É o tipo da coisa que é muito interessante da gente entender. A criança ela não está sendo cobrada pelas atitudes dela nessa vida. Uma criança pequena, às vezes um neném, com certeza está ligado a alguma vida passada. E num caso desses é um caso que a gente sabe que completou a missão. A gente costuma muitas vezes falar que uma pessoa, quando falece, completou a missão, mas a gente não sabe se isso é verdade. No caso de uma criança pequena, a gente sabe que sim, é verdade. E também através da reencarnação a gente vai responder muitas e muitas perguntas. Por que cada um nasce justamente no país em que nasce? Por que alguns nascem em famílias religiosas, outros em famílias seculares? Por que algumas pessoas nascem em famílias pobres com dificuldades, outras nascem em famílias ricas? Por que há pessoas que nascem doentes ou com problemas mentais? Na prática, a grande questão é o mazal. O que é o mazal? O mazal é uma coisa que não depende das nossas atitudes. Mazal vem da palavra nozel, é uma coisa que escorre dos céus e vem diretamente para a gente. Tem coisas que a gente não decide. Hashem define em que momento, em que mazal, quais são as dificuldades e desafios que a gente deve passar em nossas vidas. E tudo isso em função da nossa missão no mundo. E a nossa missão no mundo, ela está ligada diretamente à nossa vida passada. Alguma coisa a gente não conseguiu completar numa vida passada, a gente precisou retornar para o mundo. E nesse momento que a gente está retornando para o mundo para consertar, a gente precisava passar exatamente pelas situações que a gente passa nas nossas vidas. Nascer exatamente onde a gente nasceu e como a gente nasceu. E por isso a gente vê algumas pessoas que parece que a vida é mais tranquila e parece que tudo dá certo. Outras pessoas parece que tudo é mais difícil. Mas cada um de acordo com seu objetivo e motivo pelo qual veio para o mundo. É bom voltar reencarnado? Para a alma é extremamente sofrido voltar para esse mundo. A gente não sabe o que acontece no mundo espiritual, a gente não vê. Mas a alma, ela consegue ver o que acontece aqui. E ela fica muito preocupada. Ela vê como ela pode se afastar completamente do caminho correto. Como quando ela chegar no mundo, o corpo físico tapa os olhos da alma. E tudo que ela sabe que é verdade, de repente ela pode se perder. E por um caminho muito difícil, o Yetzer Hara é muito forte. Perda de valores, se afastar de Deus. A alma fica muito preocupada. E ela tem que ser avisada 1 ano antes que ela vai vir para esse mundo. O ideal é não voltar. Se a gente completar a nossa missão, a gente não precisa voltar para esse mundo. A gente só volta quando ficou faltando alguma coisa para a gente completar a nossa alma. E para completar essa ideia, a nossa alma ela é comparada com uma vela. A chama seria a alma, a cera seria o corpo. Quando a alma ela volta reencarnada, na verdade o que acontece é uma vela acende outra vela. A alma inicial continua existindo no plano espiritual. Só que ela acendeu uma outra vela, um outro corpo. Uma parte daquela alma voltou para o mundo com algum propósito. Mas as duas almas existem e as duas vão voltar. E por isso a gente continua mesmo rezando por uma pessoa que já faleceu. Mesmo que eventualmente pode ser que essa alma já voltou reencarnada. Mas a alma inicial ela continua sempre existindo. Prioridade é uma ideia muito interessante. O Minhat Yehuda, Rav Yehuda Ptaya, ele fala que a prioridade da pessoa voltar reencarnada é no mesmo nome e maior proximidade familiar. Ou seja,
Se a pessoa dá o nome de um filho, por exemplo, em homenagem a algum avô que faleceu, teria grandes chances desse avô voltar, uma parte da alma do avô voltar nesse filho, da reencarnação, e que o neto, na verdade, seria a alma do avô. Isso é bastante interessante, por isso tem muitos costumes, né? Tem muitos costumes de não dar o nome de uma pessoa que já faleceu, porque se o avô não for uma pessoa muito boa, isso poderia trazer influências, talvez negativas, para o filho. Então tem muitos costumes relacionados com isso, se dá o nome ou se não dá o nome. O Rav Yehuda Pitai, ele conta uma história incrível, e ele fala que uma vez ele estava num Brit Milá, ele já era um senhor, e quando chegou na hora do Brit Milá, de dar o nome da criança, ele acabou adormecendo. E nesse momento ele teve uma visão, um sonho, onde ele viu o avô da criança, que já tinha morrido, que ele conhecia, na frente da criança. E de repente ele percebeu que o avô começou a diminuir de tamanho até que ficou do tamanho do neném. Entrou dentro do neném. E nesse momento a criança começou a chorar, ele acorda. E ele perguntou que nome deram para o neném. E era exatamente o nome do avô. Mais um nível da alma relacionado com a reencarnação entra muitas vezes no momento onde se dá o nome. E agora vamos começar a entender como funciona. Almas novas. No Shara Gilgolim do Arizal, ele fala que quando nascemos, a gente recebe um nível da nossa alma chamado Nefesh. No momento do Bar Mitzvah ou Bat Mitzvah, recebemos o Ruach, é o segundo nível da nossa alma, mas a gente só recebe o Ruach se a gente tiver consertado o Nefesh, através das nossas atitudes. Com a idade de 20 anos, recebemos a Neshama, o terceiro nível da nossa alma, mas isso também somente se a gente consertar o Ruach. Consertamos o segundo nível, a gente pode passar para o terceiro. Almas já reencarnadas funcionam um pouco diferente. Quero lembrar que, de acordo com a Kabbalah, hoje em dia todas as almas já são reencarnadas. A gente já viveu uma vez aqui no mundo, estamos novamente. Shara Gilgulim do Arizal, ele fala também que se não consertar na primeira vez, precisa voltar reencarnado quantas vezes for necessário até consertar o primeiro nível da alma, chamado Nefesh. Após consertar o Nefesh, só pode consertar o Ruach numa nova encarnação. Ou seja, consertou o Nefesh, a pessoa vai precisar morrer e só na próxima vida ele vai conseguir consertar o segundo nível da alma. Após consertar o Ruach, ele só vai conseguir consertar a Neshama, o terceiro nível da alma, numa próxima encarnação. Quando o Nefesh já está consertado e volta reencarnado com o Ruach, precisa ter um nível básico para poder ter o segundo. Se a pessoa danificar o Ruach, ele não consegue danificar o Nefesh, o nível básico que já estava consertado, ele só vai danificar o segundo. E aí precisaria voltar quantas vezes for necessário, até ele conseguir consertar também o Ruach. Tem como consertar na primeira vez para uma alma que já é reencarnada? Aqui tem uma ideia muito bonita. O Arizal, ele fala que na hora de dormir, a pessoa que já consertou o Nefesh, ele poderia receber o Ruach, entregando o Nefesh para Hashem e recebendo o Ruach ao acordar. Isto é considerado como Gilgul. Ou seja, a pessoa quando vai dormir, ela entrega o primeiro nível da alma dela, que já está consertado para Hashem, e quando ela acorda, Deus já manda o segundo nível da alma. Isso seria como se fosse uma encarnação. E para isso, na hora de dormir, a gente deve falar um versículo. Nafshi viticha balayla afruchi bekirbi ashachareka. Falando desse versículo, tendo a devida intenção, quando a gente também trabalha nossas atitudes da forma correta, a gente poderia chegar a subir de nível espiritual. E agora vamos entender o que é exatamente o Gilgul. Gilgul, tradução de Gilgul seria reencarnação, e vem da palavra Galgal, que seria um ciclo. Um círculo, como se fosse vai e volta.
O Arizal ele explica as características da reencarnação. Primeira característica tem recompensa e castigo. A alma voltou para esse mundo, tudo que a pessoa faz de bom ou de ruim, a alma que está reencarnada ela vai receber a recompensa e também ser castigada por essas atitudes. A reencarnação vem desde o nascimento até a morte, e a alma sofre junto com a pessoa se a pessoa tiver eventualmente dificuldades. Essas características são importantes porque a gente vai ver daqui a pouco que pode ter mais do que uma alma reencarnada dentro da gente. E por isso todas as almas que vão estar reencarnadas do nascimento até a morte têm recompensa e têm castigo e passam também por dificuldades junto conosco. As almas se dividem em várias faíscas, várias partes, vamos chamar assim, e a cada Gilgul, cada reencarnação, são consertadas algumas delas. As faíscas que já foram consertadas não precisam voltar. Nas 3 primeiras vezes, vem somente a alma da pessoa. Nas 3 vezes posteriores, pode vir uma alma de Ibur para ajudar a pessoa a consertar. O que é essa alma de Ibur? Vamos ver agora. Ibur, a tradução poderia ser gravidez. Ou seja, é uma outra alma que está dentro da gente, mas que não é de verdade a gente. Vamos entender como funciona? É uma alma que ela vem para ajudar a pessoa. A alma entra dentro da gente para ajudar a gente a melhorar. No caso dessa alma, ela só entra a partir do Bar Mitzvah ou Bat Mitzvah, a partir dos 13 anos. Ela recebe a recompensa das coisas boas que a pessoa fizer, mas ela não é castigada, uma vez que ela só entrou para ajudar a pessoa. Entra e sai conforme sua vontade. Ou seja, se a pessoa está fazendo coisas muito boas, ela entra, ajuda a pessoa a crescer. Mas se a pessoa vai fazer alguma besteira, faz alguma coisa errada, alguma transgressão, essa alma poderia ir embora. Assim, o Rav Chaim Vital, ele explica, grandes cabalistas, o Arizal e tal, eles sabiam exatamente qual era a alma que estava dentro deles. E ele falava muitas vezes que o Arizal dizia, quando ele estava nervoso, uma alma muito grande que estava com ele de repente foi embora. Situações assim poderiam acontecer. Não tem sofrimento junto com a pessoa, uma vez que ela só entrou para ajudar a pessoa e não para sofrer junto com a pessoa. Existe também a possibilidade de a alma entrar não para ajudar a pessoa, e sim para a própria alma se ajudar. Ficou faltando alguma mitzvah para aquela alma fazer. Ela poderia entrar como um ibur dentro da gente, completar essa mitzvah e depois ir embora. Nesse caso, ela recebe a recompensa da mitzvah que a pessoa está fazendo. Ela fica um tempo determinado por Hashem e depois ela poderia ir embora. E ela tem sofrimento, sim, junto com a pessoa. Ou seja, o ibur, quando entra uma alma de ibur dentro da gente, de repente a gente começa a não sabe exatamente o porquê, mas começa a ter uma vontade a mais, uma empolgação a mais espiritual, vontade às vezes de fazer alguma mitzvah a mais, chegar num nível muito acima do nível que a gente chegaria sozinho. E a gente tem essa empolgação espiritual, às vezes a gente não sabe porquê, mas às vezes é um ibur que entrou dentro da gente para ajudar a gente a crescer. A pessoa não fica possuída, ela não perde a personalidade dela, mas ela simplesmente tem uma vontade a mais de crescer. Eu não coloquei aqui, mas existe também o lado negativo. Às vezes uma pessoa está num nível também muito baixo e em função das coisas erradas que ela fez, às vezes alguma alma também ruim pode entrar dentro dela para ter proveito também dos pecados e das coisas erradas que ela faz, e aquilo pode afundar e colocar a pessoa mais para baixo ainda. Como vem um ibur para dentro da gente? O Arizal fala que no momento que a pessoa faz determinada mitzvah, pode ocorrer a vinda de um ibur, de uma alma de um grande tzadik, de uma pessoa muito boa, que fez essa mitzvah com primor. E nesse momento aquela alma especial ela entra dentro da gente para poder fazer mais uma vez aquela mitzvah.
Isto pode ocorrer até mesmo quando um tzadik está vivo, como aparece Vatidbak Nefesh Nafshi be Yonatan. A alma de David se conectou com Yonatan, né, uma conexão de almas mesmo em vida, em função de alguma mitzvah ou de alguma conexão espiritual. E agora vamos para as partes da alma. A roupa tem o mesmo formato do nosso corpo. Isso é claro, né? A roupa toda ela é construída formando como as partes do nosso corpo. E o corpo, ele também tem o mesmo formato da alma. Falamos já um pouco sobre isso. E o nosso corpo ele é dividido em 613 partes. E assim também é a nossa alma. Cada parte da nossa alma se alimenta de uma mitzvah específica. Temos também 613 mitzvot. E precisa dela para tirar a impureza e receber o seu alimento espiritual. Precisamos das 613 mitzvot para a gente purificar e trazer a santidade para todas as partes do nosso corpo e da nossa alma. Quando deixamos de fazer determinada mitzvah ou cometemos alguma transgressão, estamos trazendo uma impureza para esta parte da nossa alma. E agora vamos para os motivos do Gilgul. Por que a pessoa voltaria reencarnado? Primeiro, consertar uma mitzvah negativa, ou seja, uma transgressão que fez numa encarnação passada. A pessoa fez alguma coisa errada, danificou uma parte da alma dela, ela vai precisar agora voltar para purificar novamente essa parte da alma, não cometendo essa mesma transgressão. Cumprir uma mitzvah positiva que ficou faltando. Deixou de fazer alguma mitzvah importante? Precisaria voltar para cumprir essa mitzvah, para trazer a presença divina para essa parte do nosso corpo. Para a necessidade de outras pessoas. Às vezes a gente pode voltar para o bem e para ajudar uma outra pessoa, muitas vezes em função de alguma coisa que a gente causou numa vida passada. Para encontrar seu par, alma gêmea, vamos falar um pouco sobre isso também. E vamos agora entender a ideia dos tipos de mitzvot. Mitzvot que dependem do templo. Se ficou faltando para mim alguma mitzvah que depende do Beit HaMikdash, então a gente não retornaria no Gilgul reencarnado agora, porque seria impossível cumprir essa mitzvah. A gente ainda, infelizmente, não temos o nosso templo. Mitzvot que pode sim cumprir, como por exemplo o tefilim. A pessoa deixou de colocar o tefilim, ela precisaria voltar reencarnado para poder fazer essa mitzvah. Mitzvot que podem surgir. Shiluah Haken, por exemplo, é uma situação que se aparecer para a pessoa, ela faz a mitzvah. Está andando, de repente encontrou o ninho de um passarinho, ele quer comer aqueles ovos, ele tem que espantar a mãe para poder pegar os ovos. Não pode fazer isso na frente da mãe, causando esse sofrimento para o animal. Isso é uma mitzvah que só se aparecer a pessoa pode fazer. Então, nesse caso, se ele retornar, ele retorna para fazer essa mitzvah, mas sem a possibilidade dele danificar, de ele pecar. Mitzvot que dependem de Deus. Tem mitzvot que não dependem da gente. Por exemplo, get, divórcio. Deus nos livra, a gente não quer se divorciar. Ah, mas tem uma mitzvah de se divorciar. Essa mitzvah só se aplica num caso do casamento não está indo bem. Ou, pedion ben, resgate do primogênito. Primeiro filho primogênito que nascer num parto normal. A gente tem uma mitzvah de resgate. Mas pode ser que não foi um parto normal, pode ser que foi primeiro uma filha, pode ser que a pessoa está impossibilitada de fazer essa mitzvah. Nesses casos, a pessoa voltaria em Ibur, a alma da pessoa entra no corpo de uma outra pessoa que vai fazer essa mitzvah, durante o momento da mitzvah, e logo em seguida essa alma pode voltar para o seu lugar. Mas se ele podia ter cumprido e não fez, a alma vai precisar voltar reencarnado para cumprir essa mitzvah. Ter filhos também é uma mitzvah muito importante. Se a pessoa não quis ter filhos, não quis casar e não quis ter filhos, todas as partes da alma elas também voltam num próximo corpo para que a pessoa possa cumprir a mitzvah. Mas na ressurreição dos mortos fica também a alma antiga, uma vez que essa alma, quando tem um casamento, ele dá dessa alma para a sua esposa.
Então tem sim, essa alma antiga continua se mantendo em função do relacionamento e do casamento. Estudo de Torá, também a pessoa muitas vezes precisaria voltar para estudar todos os níveis da Torá, uma vez que isso é uma coisa muito importante para completar a nossa alma. Para quem é a reencarnação? O Arizal fala que um tzadik, uma pessoa grande, uma pessoa justa e tal, ele não pode ir para o inferno por causa do estudo de Torá que estudou. A Torá tem uma força tão grande que protege a pessoa e o inferno não conseguiria purificar ela. E por isso o conserto dessa pessoa acaba sendo a reencarnação. Um rachá, uma pessoa que não estudou a Torá, ou uma pessoa que não é uma pessoa boa, ele é consertado no inferno e não precisa voltar reencarnado, pois se ele voltar reencarnado pode cometer ainda os mesmos erros e ser inclusive pior para ele. A gente vai ver daqui a pouco que tem situações que sim, eles voltam reencarnados. Vamos explicar daqui a pouquinho. Pessoas que não estudam Torá podem ser consertadas através do inferno sem precisar do Gilgul. Vale frisar aqui que o inferno não é como a gente vê ou aprende na Disney. O inferno é realmente muito difícil e doloroso, mas é uma grande bondade e piedade de Deus, que Ele dá uma oportunidade de, apesar da dificuldade, a gente poder se limpar e se purificar. Onde normalmente é no máximo 1 ano, a alma pode se limpar e depois ter um prazer eterno na conexão com Deus. Vamos agora para alguns casos específicos. Casos que está escrito que a pessoa não tem Olam Haba. A pessoa fez alguma coisa muito grave, que ela não tem direito ao mundo vindouro. O que acontece nesse momento? O Nefesh, a alma, ela vai voltar reencarnada, mas aquele primeiro corpo ele realmente se perde. Quem faz o outro pecar? Imagina, a pessoa faz o outro pecar, o outro tem que voltar reencarnado por causa dele e ele está tudo bem no plano espiritual? Não. A pessoa teria que voltar num ibur dentro do Gilgul do amigo para ajudá-lo a consertar. Ou seja, o amigo precisou voltar reencarnado. E agora a alma do cara que fez ele pecar teria que entrar dentro dele como um ibur para ajudar ele a consertar. Cumpriu as mitzvot, mas transgrediu algo que faz com que ele perca o Olam Haba. Ele vai reencarnar em um outro corpo e volta na ressurreição dos mortos no segundo corpo. Cumpriu mitzvot nos dois corpos, os dois voltam, como a gente falou, igual uma vela, uma acendeu outra, as duas podem retornar. Cumpriu as mitzvot, mas cometeu um erro pequeno. Volta reencarnado junto com uma alma nova, e quando cumpre o que faltava, sai. Isso é chamado de Gilgul Kaful, uma reencarnação dobrada. E parece um ibur, porque não fica até a morte da pessoa, sairia antes da hora. 3 vezes, quase tudo. Vamos entender? O Arizal ele fala também, se a pessoa voltou reencarnado e não consertou nada nas 3 primeiras encarnações, a alma é cortada. O Karet, quando fala que a alma é cortada, é somente o Nefesh, o nível mais baixo da alma. E se a pessoa começou a consertar um pouco, a alma não é cortada e pode continuar reencarnando quantas vezes forem necessárias até conseguir completar a alma dela. E agora vamos entender um pouquinho sobre as almas. Através do pecado de Adão, de comer o fruto proibido, as almas se afundaram nas klipot. Klipot seriam nas impurezas. As klipot se alimentam da santidade das almas e por isso elas desejam que as almas pequem e continuem lá nas impurezas. As almas saem das klipot como? Através da reza de Am Israel, das mitzvot, das atitudes positivas que a gente faz. Ou seja, a gente nem imagina. Mas através das mitzvot e coisas boas que a gente faz, pode ser que a gente está resgatando e salvando almas que estavam nas impurezas. Quando as almas terminam de sair das klipot, a presença divina também sai
e todas as forças negativas do mundo se acabam. O que acontece é interessante. A primeira vez que as almas vêm para o mundo, depois de ter saído das impurezas, ela precisa de muito esforço para vencer o Yetzer Hará. E a pessoa passa por muitas tristezas e dificuldades. Isso é interessante. Às vezes a gente não entende, mas pode ser que uma alma que passa por muitas dificuldades e muito esforço, pode ser que realmente tenha um Yetzer Hará muito grande. Pode ser que foi a primeira vez que essa alma saiu das impurezas. A alma de David Ameller havia saído das impurezas pela primeira vez. E por isso o Yetzer Hará dele era muito forte. A gente conhece toda a história de David e Batsheva. Dessa forma, podemos entender o motivo de pessoas elevadas errarem em assuntos que pessoas menos elevadas que ela não errariam. A gente muitas vezes julga as pessoas. Como é que aquela pessoa pode errar uma coisa dessas? Como é que uma pessoa que estudou Torá pode fazer um erro desses? Como pode ser uma coisa dessas? Como David Ameller fez o que ele fez? É claro que tem muitas e muitas explicações para isso, mas uma das explicações importantes é que a gente não consegue, não dá para a gente julgar e achar que os outros têm que ser iguais a nós. Às vezes a impureza, a primeira vez que a alma veio das clipot, a vontade de fazer o mal dentro dessa pessoa é muito forte. E a gente não conseguiria entender uma coisa dessas. Ou seja, vale a pena a gente nunca julgar os outros até ele estar no momento, no lugar daquela pessoa, ou seja, na prática, nunca. Enganar as clipot. Existe a possibilidade também que Deus ele engana essas forças negativas espirituais. As clipot, essas forças negativas espirituais, acusam as almas que estão com elas nas clipot para que um tzadik, uma pessoa boa, não consiga trazer estas almas para seu filho. Ou seja, poderia acontecer de uma pessoa muito especial e muito bondosa e um grande tzadik ter um filho, e nesse filho ele tirou essas almas grandes que estavam nas impurezas e trouxe para o filho dele e consertou completamente. O que as clipot fazem? Ficam acusando para que essa alma vá para o filho de uma pessoa ruim, que tem uma educação também ruim e se afunde mais ainda. O que Deus faz? Ele aceita que elas saiam das clipot. E após saírem, ajuda para que ela faça tchuvá e traga também o seu pai. Assim foi com Avraham, David, Rabi Akiva. Situações muito interessantes, quer dizer, Deus aceita, por exemplo, que Avraham nasça uma alma tão especial. Saiu das clipot, das impurezas, para nascer numa pessoa muito ruim, terra, um grande idólatra que fazia muitas coisas complicadas. E no final das contas, ele vai e ele vence e ainda influenciaria no seu pai para que ele fizesse tshuva. Vamos entender agora sobre a reencarnação, como funciona um casamento. Zivug Rishon aparece no Talmud que existe dois tipos de casamento. Zivug Rishon seria no o primeiro casamento da pessoa. Isso é na primeira reencarnação, de acordo com a Kabbalah, e normalmente é tranquilo. A pessoa encontra a pessoa certa com muita tranquilidade. Mas quando voltam reencarnado, é o Zivug Sheni, nesse momento ele vai casar com a mesma pessoa, mas é muito mais difícil da pessoa conseguir encontrar. Ele acrescenta uma ideia muito interessante e fala que a nossa geração é a reencarnação da geração do deserto, e por isso as mulheres são mais dominantes dentro do relacionamento. Isso porque as mulheres se destacaram muito no deserto, não fizeram os principais pecados do bezerro de ouro, o pecado dos espiões. Está escrito que a gente saiu do Egito pelo mérito das mulheres. Então, realmente, na nossa geração, elas também têm uma dominância a mais. Tem uma situação muito interessante que o Arizal ele traz para a gente, que é o que acontece quando uma alma nasce no sexo oposto. Exemplo que ele traz: o homem que volta como uma mulher não consegue engravidar. Nasceu uma mulher, mas a alma é de homem.
Essa mulher vai tentar engravidar e não vai conseguir. Para engravidar, o que precisa acontecer? Precisa haver o ibur da alma de uma mulher dentro dela. Neste caso, ela só pode engravidar de uma menina. A menina que nascer é, na verdade, a alma do ibur. Ou seja, nasceu uma mulher com uma alma de homem. Não tem como ter filhos. Vai ter que vir um ibur de uma mulher dentro dessa mulher com alma de homem e dessa forma vai nascer sim, porque esse ibur da alma de mulher é que vai ser a filha que vai nascer. Para engravidar novamente, precisa que venha a alma de uma outra mulher como ibur. Ou que a menina morra e volte para que ela volte na próxima filha. Ou seja, num caso desses, a princípio, só poderia nascer meninas. Pode ocorrer da alma feminina do ibur sair e entrar uma alma masculina de modo que nasça um menino. Porém, precisa de um grande mérito para que isso aconteça. Não é uma coisa muito normal. Normalmente, quando tem uma alma masculina dentro do corpo de uma mulher, ela vai demorar para engravidar, e quando engravidar vai ser de uma menina. E assim por diante. E isso é uma coisa também que pode acontecer bastante, precisa de muito mérito também para que isso aconteça e que possa também nascer um menino. Agora uma ideia muito interessante. Quantas almas reencarnadas poderia ter dentro da gente? E quantas almas também de ibur poderia ter dentro da gente? O Arizal ele fala que até 3 almas reencarnadas simultaneamente poderia ter junto com a nossa alma, ou seja, 4 almas dentro da gente. E de ibur, a mesma coisa, 3 almas no ibur simultâneo, junto com a alma da pessoa teria 4. Ou seja, poderia ter várias almas influenciando dentro da gente. Tipos de reencarnação. Dentro do ser humano, existe, é claro, a reencarnação normal, Gilgul, que a gente explicou, mas existem outros 2 tipos. Dibuk, que a gente não vai entrar agora. O dibuk vem da palavra devek, é uma cola. Isso é uma coisa muito rara de acontecer, mas é no momento que a pessoa ela é possuída. Ela, inclusive, a alma assume o controle do corpo. A alma está falando através da boca da pessoa. Isso, completando o tempo, essa alma ela vai embora e ela pode, inclusive, voltar reencarnado. É claro que pela Kabbalah a gente sabe como lidar também com essas situações, mas não vamos entrar nesse assunto agora. Ibur, como a gente colocou, a alma entra dentro da pessoa, mas sem possuir a pessoa. Completando o tempo, essa alma ela sai. Ela ajudou a pessoa muitas vezes a crescer. Ou às vezes também o contrário, como a gente já explicou. A alma poderia voltar também no mineral. Quando a alma volta no mineral, ela passa um tempo determinado por Deus, e depois ela sai do mineral e sobe para o nível vegetal nos meses de Av, Elul, Tishrei ou Reshvan. Quando a alma está no vegetal, e já passou o tempo determinado por Deus que ele deveria ficar no vegetal, ele também sobe de nível e passa para o nível animal nos meses de Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz. Ou seja, a alma vai sair do vegetal e ir para algum animal. O animal, ele também, depois que terminar o tempo determinado por Deus, passa para o ser humano nos meses de Kislev, Tevet, Shvat ou Adar. Tudo isso, é claro, somente quando completar o tempo determinado por Deus que a alma deveria estar em cada um desses estágios. Existe a possibilidade de subir 2 degraus de uma só vez? Sim. Por exemplo, um animal que ele come grama e junto com a grama um pouco da terra. Ou o ser humano que come algum vegetal. A gente poderia ajudar essas almas a subir. Ou seja, a gente está falando aqui uma coisa muito interessante. Existe a possibilidade de pequenas partes de alma, faíscas dessa alma, voltar para o mundo, tanto no mineral, vegetal, animal ou ser humano.
Isso porque existem duas formas de consertar. Existe a forma de consertar através das ações, das mitzvot, do bem e das coisas boas que a gente faz, mas às vezes a forma de consertar também é através das dificuldades e do sofrimento. E por isso, às vezes, quando uma alma volta num vegetal, mineral e etc., ela sabe muito bem o que ela é. E ela sabe muito bem aonde ela está. E isso para quê? Para que ela realmente pense, entenda o erro que ela fez. Uma pessoa que fala, por exemplo, muitas coisas erradas, e muito lashon hará e machuca muito as pessoas, de acordo com Arizal, essa pessoa poderia voltar, por exemplo, numa pedra, onde não fala, onde a alma está presa lá, para ela entender o quanta coisa ruim ela fez e quanta coisa ruim ela falou, e que ela deveria talvez ter agido de forma diferente. Aparece no Talmud, cuidado com o touro preto nos dias de Nissan. Por quê? Nissan é justamente o mês que a gente falou, que as almas saem do vegetal para o animal. Almas muito negativas que estavam no vegetal e foram agora para o animal no mês de Nissan, pode acabar causando que o touro, que o animal, fique com mais raiva nesse período, e por isso a gente toma um certo cuidado. Água e sal, de acordo com Arizal, são considerados como vegetal relacionado com essa ideia da reencarnação. Como elevar? Como a gente pode elevar determinada alma que está em determinado alimento, por exemplo? Através de comermos kasher e de fazer a brachá, podemos elevar e consertar estas partes de alma. Não é à toa, pessoal, que sempre que tem uma cerimônia de falecimento, se costuma ter alimentos para as pessoas fazerem as brachot, uma vez que pode ser que pequenas partes da alma vieram naquele alimento justamente para que a gente possa elevar através da reza que a gente faz. O Ben Ish Chai, Rebbe Yosef Chaim, grande cabalista, ele fala que a brachá de Borei Nefashot inclui a reencarnação. Essa brachá é uma bênção que a gente faz posterior ao alimento. O que conserta o alimento seria a brachá inicial, mas como agradecimento que a gente faz depois de comer, também tem o segredo da reencarnação. Olha como essa reza ela é bonita. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, bendito é você, Deus, Rei do mundo. Borei nefashot rabot, você criou muitas almas, muitas pessoas. Vechesronan, e tudo que falta para as pessoas. Alokol mashabarat está em toda a criação que você criou. Leachayot bahem nefesh kol chai, para dar vida para todos os seres. Baruch haolamim, bendito é você que dá vida ao mundo. Uma brachá, a princípio, bastante simples, mas pela Kabbalah tem uma outra tradução. Bendito é você, Deus, Rei do mundo. Borei nefashot rabot, você criou muitas almas. Vechesronan, Chesronan vem de Chesron, a falta que essas almas cometeram. Na verdade, pela Torá não existe pecado, existe cometer uma falta. Está faltando alguma coisa para a gente. E a falta que eles cometeram fizeram o quê? Alkol mashebarata, que essas almas voltassem sobre tudo que você criou. E por que a gente faz a reza? Leachayot bahem nefesh kol chai, para dar vida e elevar a essas almas. E se não fizer a brachá, o Or HaChaim HaKadosh fala que às vezes a pessoa muda do bem para o mal, muda alguma coisa interna dentro dela. Às vezes a índole, às vezes até mesmo os pensamentos que vêm na cabeça da pessoa. E ela não entende por quê. E ele fala que isso acontece pois a pessoa pode ter comido um alimento que continha uma parte espiritual negativa ou uma parte de uma alma ruim, e quando isso entra na pessoa fortalece esse mal interno dentro dela. Isso com o tempo passa. Normalmente quando vem pessoas falar comigo sobre esse tipo de coisa, uma das primeiras perguntas que a gente faz é relacionado com a alimentação da pessoa, se é kasher ou se não é kasher, se faz brachá ou se não faz brachá. E nesses casos é muito importante a pessoa fazer da forma correta para que ela possa se livrar o mais rápido possível dessa força negativa que talvez estaria dentro dela. Tânia, também um livro de Hassidut muito famoso.
ele fala que os alimentos proibidos têm uma parte espiritual negativa que está presa e não é possível elevarmos através da brachá, e por isso, é claro que isso prejudica mais ainda a nossa alma, força negativa maior e mais forte ainda, e nem adianta a gente fazer a reza para elevar, porque a gente não conseguiria elevar. A palavra assur, que é proibido em hebraico, também pode ser traduzida como preso. Ou seja, o que é proibido da gente comer, ele está, na verdade, preso. A gente não consegue abrir, relevar, tirar essa parte negativa espiritual de dentro dele. Exemplos de reencarnação. Vamos falar sobre isso rapidamente. Tzadikim, pessoas muito, muito grandes e muito elevadas, às vezes elas podem precisar voltar para esse mundo por algum motivo. E seria um problema se voltasse numa pessoa igual a nós, onde também teria seus erros e talvez todo o nível espiritual que ele atingiu, ele poderia cair nessa nova encarnação. Por isso, às vezes, voltam em pessoas com um problema mental, onde a alma é tão grande que o corpo não consegue aguentar essa alma. Eles não estão sofrendo, a alma está conectada no plano espiritual e com Deus, e não teria como eles caírem de nível, uma vez que não teria o livre-arbítrio. Às vezes podem voltar como animais do mundo aquático, como peixes. Por quê? O peixe não tem nenhum tipo de cobrança. A natureza do peixe não tem esse nível de moral e ética. O peixe acabou de ter o filhote, ele come o próprio filhote, de forma que não tem nenhum tipo de cobrança sobre os peixes. Filhos de tzadikim, também pessoas que vão ter uma educação exemplar e que dificilmente vão acabar errando, isso também poderia acontecer. Terach, o pai de Avraham, que fazia muita idolatria, fazia estátuas de idolatria, onde a idolatria, as pessoas muitas vezes matavam e ofereciam os próprios filhos para a idolatria. Está escrito na Kabbalah que ele voltou reencarnado em Iov, uma pessoa muito boa que sofria muito e perdeu tudo o que tinha. E perdeu todos os bens materiais, e toda a família, e todos os filhos, e tudo que ele tinha, e o corpo se encheu de sarna. Da mesma forma que na vida passada ele fez as pessoas perderem o que era mais precioso para eles, que eram os filhos, agora ele também nessa vida perde tudo que é precioso para ele. Novamente o que a gente falou, muitas coisas que acontecem no nosso mundo a gente não consegue entender, mas está associado a uma vida passada. Nossa geração, o Rabbi Tzadok HaKohen Melublin, ele fala que a nossa geração, na verdade, é a reencarnação da geração do dilúvio. E na geração do dilúvio eram almas muito boas que poderiam receber a Torá, mas a gente foi para um caminho completamente errado. Relações proibidas, roubo, acabou a geração e teve a destruição. Inclusive a alma de Moshe estava lá. Voltamos uma segunda vez para o mundo, e a segunda vez que a gente voltou para o mundo foi na saída do Egito, onde nesse momento a gente tinha sede, a vontade de estar com a Torá, mas era um povo realmente muito teimoso, e a gente acabou não entrando na terra de Israel. Terceira vez que essas almas vêm, seria na nossa geração. E está escrito que nessa geração a gente teria a mesma inclinação do dilúvio e da saída do Egito. Por um lado, relações proibidas e roubo. Linguagem da nossa geração, sexo e dinheiro. É o que move a sociedade. É o que corrompe muitas vezes o ser humano. Por outro lado, a gente também tem aquela sede, aquela vontade de estar com a Torá. Isso é uma coisa muito forte. Mas a teimosia interna que a gente tem igual à saída do Egito também é muito difícil. E agora o Rabbi Tzadok HaKohen fala que agora é o momento da escolha, onde a gente tem que determinar qual vai ser o nosso caminho, uma vez que agora nós estamos na geração da vinda de Mashiach, que vem a Be'ezarat Hashem em breve, em nossos dias.